E aí, povo do Projeto Bra, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um podcast, aí depois de uma semana aí o nosso podcast semanal, e vamos continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre coisas diferentes nesse podcast aqui, nesse episódio. Porque o que acontece, pessoal, vocês viram que acabaram praticamente, né, as inaugurações, né, as novidades das estações, né, tanto no metrô quanto na CPTM por enquanto, né. Aí a gente tinha algumas previsões, né, para o final do ano, como esse mês aqui, novembro, dezembro também, mas talvez eu não vejo com bons olhos nessa situação, porque eu acho que elas não vão ser concluídas, né. Um exemplo aí é a linha 15, a linha prata, né, do monotrilho, que eu vou falar com vocês sobre ela primeiramente aqui daqui a pouco. E outra coisa também, a Estação Campo Belo era outra promessa aqui minha, que eu tinha, né, para dezembro, né, de 2018, mas infelizmente, pelo jeito aí, não vai ser inaugurada nesse mês. Então, a gente vai ter que fazer um negócio agora, pessoal. A gente vai ter que mudar um pouquinho a dinâmica do nosso canal. Por quê? Porque agora vocês estão vendo que o material está ficando um pouco mais restrito, né? O TransX vai deixar de ser o projeto principal do canal, por enquanto, né? E eu vou seguir com outros projetos que já ainda estão meio parados, né? Como o Walking Bra, né? O Revelando São Paulo também. Lembrando que o Walking Bra, para quem é mais antigo do canal, é o SP Bairros, né? São séries, são projetos um pouco menos visualizados, né? Mas eu tenho que impulsionar eles também. E um projeto novo que está vindo por aí, mais pro ano que vem, é o Bike Bra. O Bike Bra vai ser um projeto de bicicleta, né? Que eu vou explicar mais para vocês quando eu for lançar aí no episódio de estreia do projeto. Mas eu peço para vocês, para a gente não retardar, né, o TransX, eu peço que vocês, se vocês quiserem também, podem me dar sugestões do que eu posso filmar, das estações também, quais estações eu posso ir para filmar, qualquer uma, não precisa ser nem nova, nem pode ser qualquer estação do metrô, CPTM, e dar ideias de novos projetos, né, envolvendo também os trens ou outra coisa também, e que seja viável, né, financeiramente, principalmente, né. E lembrando que eu não tenho um viés técnico, né, no caso, existem alguns canais no YouTube, canais muito bons, que eu admiro muito, inclusive estão na lista de relacionados do meu canal, que eu vou dar o exemplo, The Railway, né, o SP sobre trilhos também, e alguns outros, o Viatrólogos também, que inclusive é uma página que eu pego muitas notícias, né, são canais com viés técnico, ou seja, eles têm aqueles vídeos, tipo, trem da série tal, chegando na estação tal, metrô da frota tal, chegando na estação tal. E a gente teve, inclusive, um evento nesse fim de semana, né, da modernização da frota A, né, do trem do metrô, né, a frota A35 para o J35, eu acho que é isso, mais ou menos. Mas eu não tenho esse viés técnico, né, então eu não vou estar fazendo esses vídeos, né, a não ser que tenha muita gente pedindo, né, mas o viés, como vocês sabem, é arquitetônico, né, eu busco filmar praticamente a estrutura da estação, né, a plataforma ali, os serviços, então é um viés mais arquitetônico, social, né, e não um viés técnico, né, como são os outros canais. Então, mas se vocês quiserem pedir, também podem pedir aí, podem dar qualquer sugestão que eu vou aceitar, todas aí, as que forem viáveis, né, no caso. Então vou continuar aqui, dizendo que estamos chegando já quase nos 600 inscritos, então pessoal, vamos divulgar aí, vamos crescer, para a gente ganhar mais visualização, lembrando que se chegar nos 1000 inscritos, né, porque eu já passei das 100 mil visualizações, e quando chegar nos 1000 inscritos eu posso monetizar os vídeos, né, e isso faz com que eu ganhe um dinheirinho, né, e com esse dinheirinho eu posso financiar algumas viagens, inclusive financiar alguns projetos que exigem maior valor, né, no caso, porque eu tenho muitos projetos, né, que eu posso contar para vocês também futuramente, que envolvem muito dinheiro, né, não muito dinheiro, mas um custo maior que, infelizmente, eu não posso bancar por enquanto. Mas com essa monetização, talvez eu consiga bancar. Mas vamos continuar aqui, vamos ir no que interessa, basicamente, né? Não que isso não interesse, o que eu falei até agora. Mas vamos pro podcast, vamos falar primeiro aí da nossa decepção, né, cara? A nossa decepção era a nossa promessa, né? A nossa promessa, a nossa esperança eram essas estações aqui, as 4 estações da linha 15 prata, né? No caso, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. E, infelizmente, elas vão ser relicitadas, né, em 2019. Ou seja, ocorreu um processo semelhante, não digo que é o mesmo, né? Porque se fosse, a gente estaria mais ferrado ainda. Mas é um processo semelhante ao que aconteceu na linha 6 laranja, né? Que, inclusive, eu falei sobre ela
podcast passado, até agora nada, né? Mas vamos ter esperança aí com a linha 6. Mas, inclusive, aqui, voltando, ocorreu uma relicitação, ou seja, a empresa que estava a cargo da obra, né, a Azevedo e Travassos, o metrô rescindiu o contrato com a Azevedo e Travassos, estava com problemas de financiamento, né, problemas com a obra, porque não tinha renda, né, não tinha verba, e o metrô deu um prazo, né, até novembro, nesse ano aqui, 2018, para concluir as obras, né, que inclusive olha, vocês estão vendo aqui a Jardim Planalto, falta muito pouco, pessoal, falta menos de 20% da obra para ser concluída. E necessitaria, como eu já falei para vocês, de 10 dias no máximo, certo? Para concluir a obra. E os caras pararam e vão relicitar para 2019. Então o metrô rescindiu o contrato com essa empresa. Outra empresa já assumiu, mas as obras vão ficar concluídas só em outubro de 2019, quando podiam ter sido concluídas esse mês. Isso vai atrapalhar muita gente, né? Principalmente o povo de São Mateus ali, que tinha muita esperança com esse monotrilho, né? Então o metrô anunciou nesta quinta-feira, dia 1º, né, lembrando que foi semana passada, que rescindiu 2 contratos que mantinha com a Azevedo e Travassos, por abandono da obra da linha 15 Prata. O primeiro deles previu paisagismo e ciclovia no trecho entre a estação Vila União e São Mateus, e outro envolvia as obras de finalização de 4 estações, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Ajuda e São Mateus. Para o paisagismo e ciclovia, o metrô consultou a segunda colocada na licitação, que, caso aceite assumir o restante dos trabalhos, deve concluídos até abril de 2019. Mas isso é o paisagismo, não é, no caso, as estações. Já para as obras de finalização das 4 estações, a segunda colocada nesse certame não demonstrou interesse em concluí-la, o que obrigará o governo a relicitar o trecho. Segundo o metrô, o novo edital será publicado em dezembro e a expectativa é que as obras sejam retomadas em abril, com conclusão em outubro do ano que vem. Ou seja, o que eu falei agora, infelizmente, está sendo afirmado aqui, né? E há alguns meses a construtora Azevedo e Travassos passou a reduzir o efetivo de funcionários dos canteiros até que ela abandonou a obra em setembro, como eu falei para vocês em podcasts passados. A empresa passa por sérias dificuldades financeiras e nem mesmo a perspectiva de receber pelo serviço do metrô, que diz estar com pagamentos em dia, a motivou a concluir seu contrato. De acordo com o executivo do metrô, falta pouco para que as 4 estações sejam entregues, cerca de 15 dias no caso do Jardim Planalto e 45 dias para as demais. Ou seja, pessoal, faltava muito pouco, né? Jardim Planalto, para você ter uma ideia, um adendo aí, quem viu meus vídeos da inauguração da linha 13 Jade, pode ver ali que eu filmei o mapa, né, do transporte metropolitano, e algumas das estações, se vocês forem lá nas estações da linha 13, vocês vão ver que o mapa da linha 15 Prata, tem a estação Jardim Planalto, ou seja, ela era para ter sido inaugurada naquela época que a gente foi filmar ali as estações da linha 15, ou seja, em abril, ali em maio, ou em junho, ou seja, é uma decepção isso daí, né? Porque é uma estação que já estava no mapa, agora não está concluída. Já deveria ter sido concluída, assim como todas as outras que foram relicitadas, né? Bom, o problema entra para uma longa lista de dificuldades que a linha 15 Prata passa desde sua implantação. Atualmente o ramal também sofre com atraso na entrega do sistema do CBTC, pela Bombardier, para variar, né? Como teve outros problemas, né, em outras linhas, como a linha 5 Lilás, impede que 4 outras estações passem a operar em horário integral. E esse é outro problema também. Que desde abril está com o horário operação assistida. Desde abril. Só aumentou 1 hora entre os trechos, né, basicamente. Então, está cheio de problemas, infelizmente. Há dificuldades com o funcionamento das portas de plataforma, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Ou seja, está com um problema enorme, né, pessoal? Infelizmente. Antes disso, a linha que também teve seu prazo prorrogado por conta de problemas com o desvio do córrego da Moca, que impediu que as estações fossem concluídas. Além disso, o trecho de Jardim Colonial e a cidade de Tiradentes não saiu do papel por falta de recursos, e também pelo fato da Avenida Raguel Bischoff precisar ser alargada, obra que a Prefeitura de São Paulo diz ser de responsabilidade do metrô. A duplicação da avenida passou a ser de atribuição do metrô, quando as desapropriações a SB Trans não as fez, diz nota enviada ao site. Infelizmente, então, não está tendo um entendimento, né, entre os órgãos, né, nem com a empresa, nem com o metrô, e nem com a própria Prefeitura de São Paulo, né. Então, uma incompetência, né, uma falta de administração, né, uma falta de diálogo, né, basicamente, entre os órgãos, né, infelizmente. Com o novo atraso na linha, a expectativa é de a rede
do que se convencionou chamar de metrô em São Paulo, não chegará à marca de 100 km. O trecho restante da linha 15 acrescentaria pouco mais de 6 km de trilhos, elevando o total das 6 linhas existentes para cerca de 102 km. Hoje são 96 km mais 233 km da CPTM. Ou seja, pessoal, aqui estão as fotos, vocês estão vendo que faltava muito pouco, né? Infelizmente aí, olha isso, pessoal, faltava muito pouco, essa Popemba. Aí tá um pouco mais lenta, né? Mas olha o Jardim Planalto, né? O Jardim Planalto estava praticamente inaugurada e infelizmente aí teve esse problema aí. Mas vamos esperar aí, infelizmente, até outubro de 2019 para poder voltar lá na linha 15 e poder filmar essas estações que estavam sendo tão prometidas nesse ano. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver coisas boas, né? Talvez coisas boas, né? Bom, vamos ver aqui uma coisa diferente aqui. Não é sobre o metrô, estação nenhuma, né? Mas é sobre uma mudança, né? Na integração, na transferência entre as estações Consolação e Paulista, né? Aquele túnel enorme que você pega, tanto para vir para a linha 2 verde, quanto para a linha 4 amarela, que é uma incógnita, né? Da cidade de São Paulo, que muita gente brinca, né? Que a estação Paulista fica na Consolação, a estação Consolação fica na Avenida Paulista. Então, é um problema aí, um negócio muito estranho de nome. Mas aí vamos falar sobre a transferência nas esteiras, que são estranhas, né? Mas dependendo da situação facilitam, né? É tão famosa por suas procissões nos horários de maior movimento, ao que renderam apelidos como The Walking Dead ou Marcha dos Pinguins. A problemática e carregada transferência das estações Consolação da linha 2 verde e Paulista da linha 4 amarela ganharam novas características muito em breve. Ao contrário do que muitos têm pensado, ainda não é um novo túnel de integração, já prometido conforme visto na matéria que eu já mostrei aqui também, mas sim de uma remodelação, ao melhor estilo facelift, da tão falada integração entre as duas linhas de estações. Desde o início do feriado de finados, a Via 4 trabalha para retirar 2 das atuais 6 esteiras rolantes presentes na saída da plataforma da linha 2, em direção à linha 4. As esteiras removidas são as que ficam isoladas ao lado direito, observando a estação em direção à estação Paulista. Então acho que são essas aqui. Buscando abrir espaço para rampa fixa, assim como já existe entre as esteiras atualmente. Ainda em 2013 foi recomendado pelo Ministério Público que as esteiras fossem retiradas logo após a ocorrência de um acidente, ocorrido em 2011, em que envolveram aproximadamente 30 usuários por conta de falhas em seu funcionamento. A medida foi tomada após as novas simulações estimando o fluxo de passageiros que caiu graças à abertura da linha 5 Lilás até Chácara Klabin. Já não era mais favorecida pela existência do funcionamento das esteiras. Com novas rampas fixas ao lado da existente, a tendência é que sobre mais espaço para melhor organização do fluxo de passageiros, adequando o espaço para o sentido de maior movimento, seja em direção para a Estação Paulista, seja em direção à Consolação. Ou seja, o acidente faz muito tempo, né, 2011, né? E essa mudança está sendo feita só agora, está sendo pensada só agora, né? Mas vamos ver como vai ficar isso daí. Talvez eu vá lá filmar também, para ver como ficou essa mudança, né? Se é uma mudança positiva, né? Uma mudança por conta da mudança do fluxo aqui também, né? Da linha 5 Lilás, que deve ser por conta da Estação Pinheiros, né? A Estação Pinheiros fazia a conexão ali com Santo Amaro, né? Pela linha 9, Esmeralda da CPTM, e está na linha 4, né? E ela ia até Santo Amaro, mas agora não precisa mais por conta da transferência ali na Chácara Klabin. Então vamos continuar aqui, falar um pouco sobre a CPTM. O prefeito de Campinas vai pedir a Dória extensão da CPTM até a cidade. Bom, lembrando que isso aqui a gente falou sobre isso há um tempo atrás, né? Que era aquela medida extraordinária, né? Do atual governador, que será o ex-governador, né, o Márcio França, a medida de estender a linha 7 Rubi até Campinas, né, fazendo uma espécie de trem intercidades, né, não o verdadeiro trem intercidades como a gente vem falando, mas uma simulação do trem intercidades, né. E a gente viu quais podem ser os problemas, quais podem ser as vantagens, e um dos problemas está justamente nessa foto, né, vocês estão vendo um negócio tudo ferrado aqui, né. Então, vamos ver. O governador Márcio França, em campanha para sua reeleição, prometeu estender a linha 7 Rubi, que hoje liga a Luz até Jundiaí, a partir de 2019, a extensão. Com a vitória do Dória, o prefeito de Campinas, né, o Jonas Donizete, afirmou que deve pedir ao governador eleito que mantenha o projeto da ligação ferroviária entre a Estação Cultura, no centro de Campinas, e a Estação da Luz, no centro de São Paulo.
O trajeto seria feito em 1h30, né? Um tempo demorado. Mas para a extensão se tornar realidade, além da conversa com o ex-prefeito, é necessário um convênio com a União e a Rumo Logística, concessionária operadora de trens cargueiros. É necessário a recuperação da via férrea e a eletrificação de um trecho de cerca de 50 km entre Jundiaí e Campinas, para então ser possível que os trens da CPTM possam ligar as duas cidades. Então, eu acho que não é um projeto viável, né? Por conta, assim, talvez seja de interesse do novo governador, né? E a característica dele basicamente vai ser passar para a iniciativa privada, né? Ou fazer parcerias público-privadas. Talvez seja a iniciativa dele. Mas, sendo um ou outro, a gente sabe que existem muitos problemas a serem resolvidos, né? Inclusive a eletrificação, a melhoria desses trilhos aqui para evitar acidentes, né? Basicamente. E tentar aumentar essa velocidade, né? Porque 1h30 é um tempo relativamente demorado, né? Basicamente. Eu nem conseguiria gravar o trecho, né, entre Jundiaí e Campinas, porque a minha câmera, ela grava ali em torno de 1 hora só de vídeo, né? Então seria meio complicado, né? Mas espero que eles reduzam esse horário aí, se caso for feito isso, em vez do trem intercidades, né? Mas eu, particularmente, eu acredito que o trem intercidades é uma alternativa muito melhor. Mas vamos continuar aqui, vamos falar sobre a linha Esmeralda, né? Outra previsão aí de estação, agora uma previsão para 2020, uma previsão, mas aqui serão concluídas, né? Talvez não seja só uma previsão, seja uma afirmação, né? Mas nunca, a hora da CPTM do metrô nunca é uma afirmação, né? Tem sempre um atraso envolvido. Mas vamos ver, nessa semana foi publicado no Diário Oficial a homologação da licitação, adjudicação e extrato do contrato referente às obras de extensão da linha Nova Esmeralda, da CPTM, entre as estações Grajaú e Varginha, pegando duas estações, a Mendes Vila Natal e Varginha. O Concrejato Alberoni Arruda, consórcio vencedora da licitação, terá 18 meses para a conclusão e mais 12 meses para a operação assistida, ou seja, com previsão de conclusão para 2020. Prometido na campanha eleitoral de 2010, a extensão de 4,5 km teve as obras iniciadas em 2013 e deveriam ter ficado prontas em 2015. Em 2016, o governo estadual fez uma nova promessa de conclusão para o segundo semestre de 2018. Já estamos no segundo semestre de 2018 e nada aconteceu. As duas novas estações posteriores ao Grajaú, que serão Mendes, Vila Natal e Varginha, devem trazer 110 mil novos usuários para a linha Nova Esmeralda. Então, pessoal, vocês estão vendo que tanto a linha 9, essas duas estações, como a linha 15 Prata, elas vão atender muito, né, essas regiões, né? São Mateus na linha 15, ali Sapopemba também, e aqui a região de Varginha e Vila Natal. Então, esse fato de adiarem a entrega das obras é também um problema, né, inclusive. Mas espero que sejam concluídas realmente em 2020, mas tem muito chão por ali até lá, né? Mas espero estar lá para poder gravar nesse ano. Mas, enfim, outra coisa que eu queria falar sobre a linha 15, aliás, sobre a linha 15 não, sobre a linha 5, Lilás, uma coisa importante aí, quem for pegar a linha 5 Lilás e desce na estação, se não me engano, Santo Amaro, que tinha conexão gratuita com a EMTU, agora não tem mais, né? Infelizmente aí, a integração agora é tarifada. Talvez seja por conta do fluxo de passageiros que aumentou, né? Talvez. Mas não sei se deve ser isso. Mas é importante, uma notícia importante aí, caso alguém pegue aquela região. Mas vamos ver aqui. A última notícia não é uma notícia de São Paulo, é uma notícia que é interessante, porque é uma inovação, né? É lá do Centro-Oeste, né? O VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, vai ligar Brasília à cidade de Goiás ainda neste ano, diz a CBTU, né? É a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ou seja, não é a CPTM, né? É outra companhia, né? Deve testar em Brasília ainda neste ano uma linha de VLTs, né, com 45 km de extensão, conectando a cidade de Valparaíso, em Goiás, até a estação rodoferroviária da capital federal, Brasília. De acordo com a companhia, nos 6 primeiros meses serão usados um caráter experimental de 2 trens, um de Natal e outro de João Pessoa. As cidades devem receber 5 novos trens, cada uma. Das duas capitais que perdem os VLTs, houve reclamações de usuários, veículos de imprensa e até protestos em frente a uma das sedes da CBTU. A nova linha usa os mesmos trilhos de trens transcargueiros. Após o final do período experimental,
o trecho deverá receber trens do atual sistema de VLT de Fortaleza. Então, é uma notícia boa, né? Porque é basicamente um VLT intercidades, né? Como aqui a gente tem um projeto do trem intercidades, lá é o VLT intercidades. Não é uma distância muito grande, 45 km, né? Mas é considerável, né? Quem me dera poder até lá filmar esse VLT aqui de Brasília até Goiás. Só que a gente tem, infelizmente, aí pontos negativos, né? Que embora uma região se beneficie com isso, o Nordeste acaba se prejudicando, né? Porque as composições foram retiradas, né? Das regiões do Centro-Oeste. Mas, a par disso, nós temos uma notícia boa aí para os moradores do Centro-Oeste. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um pouco diferente, então não se esqueçam aí, podem dar sugestões de estações que eu posso estar indo, alguma coisa que eu posso estar filmando referente aí ao Trensex, ou dar ideia de novos projetos aí para o canal. Então, muito obrigado, pessoal. Os podcasts vão continuar, não se esqueçam disso, sempre, toda semana aí, um episódio novo. Então, até mais, inscrevam-se, adicionem os favoritos, deem um like, ativem a notificação e o sininho e divulguem, né, o canal para conseguirmos aí os 600 inscritos quase aí, pessoal. Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. Falou!